Olá, olá. Aqui é o Zé Anésio do Raio X dos Afetos. E a gente está voltando para o segundo vídeo da série comentando o final de Steven Universe Future. O nome é horroroso, mas a ideia é basicamente essa. A cada semana estou comentando os episódios que saíram na sexta-feira. Esse é o segundo episódio, então a gente já comentou o In Dreams e o Bismuth Castle. E hoje a gente vai comentar o Together Forever e o Growing Pains. Fiz um roteirinho aqui mais uma vez. Essa série está sendo uma experiência para mim também. São os primeiros vídeos do Raio X dos Afetos que eu faço com roteiro. Só que não são exatamente roteiros, eu só anotei tópicos. Né? Futuramente a gente vai fazer uns roteiros mais elaborados. Esse é também o terceiro vídeo Off Colors do canal. Então a gente tem um quadro aqui chamado Off Colors, que a gente sempre vai estar discutindo desenhos animados, jogos, da perspectiva da inteligência e da emancipação. Esse é o terceiro do quadro Off Colors. E é o segundo dessa nossa minissérie comentando o fim de Steven Universe Future. Então eu já vou pedir para você que ainda não assistiu os vídeos e que não quer spoilers, que procura um outro vídeo lá do canal para assistir ou que guarde para assistir quando você conseguir ver os dois episódios. Eu gostaria muito que vocês contribuíssem aí com, né, se inscrevendo no canal, que ainda não está inscrito, curtindo o vídeo, isso faz uma diferença para o resultado do canal, compartilhando para mais gente assistir. E o principal, não precisa fazer nenhuma das outras coisas. Se você quiser fazer uma coisa só, faz só essa aqui. Deixa o seu comentário. Aqui é um espaço de conversa. E a conversa é assim. Eu tenho mais voz porque eu faço um vídeo. E o jeito de a conversa se horizontalizar é vocês participando dela, deixando seus comentários, mandando mensagens para mim nas redes sociais, quem tem contato meu por algum lugar, Twitter, WhatsApp, Instagram, Facebook, onde for possível aí, sinal de fumaça, mas o melhor espaço é nos comentários do próprio vídeo aí na plataforma do Facebook. Por favor, deixe um comentário. Eu fiz também, e aí eu vou colocar aí nas descrições, um texto antes de começarem esses 10 episódios finais de Steven Universe Future. Eu fiz um texto no blog Raio X dos Afetos, raioxdosafetos.blogspot.com. Fiz um texto lá chamado Rebecca Sugar, Eu Confio. E pela segunda semana seguida, depois da publicação desse texto, eu tô podendo dizer, eu avisei. É isso. A Rebecca tá entregando pra gente um final da história até aqui, a meu ver, muito bem contado. Ela tá cumprindo com as expectativas que eu tinha, ou talvez até surpreendendo. Que, meu Deus do céu, em 10 episódios não vai dar pra amarrar tudo, não vai ser possível, vai ficar... Cara, a história tá sendo contada. E a Rebecca já tinha mostrado pra gente que ela é uma boa contadora de histórias, que ela tem... que ela sabe o que ela tá fazendo, que ela tem um projeto nessa história que ela tá contando. E esse projeto tá se realizando. Sorte nossa, felicidade nossa. Então vamos lá comentar mais 2 episódios dessa reta final de Steven Universe Future, o epílogo, a minissérie epílogo, né, que vem concluir aí as 5 temporadas anteriores da série Steven Universe. O primeiro episódio, eu queria até fazer um paralelo aqui. Deixa eu fazer um comentário antes de começar propriamente aqui o conteúdo dos 2 episódios, que eu acho que é importante. Esse vídeo aqui, ele não é igual a outros vídeos que a gente tem por aí nos canais que eu assisto, que eu gosto, que eu sou inscrito e tal, que simplesmente estão falando sobre coisas que você encontra nos episódios. Aqui, para mim, é mais importante. Eu quero ir nos episódios, ir na obra dos artistas dos desenhos animados, por exemplo, na obra da Rebecca e da Cree Universe, que é a equipe que faz, né, os episódios junto com ela, que produz a série junto com ela. Eu quero ir nessa obra e tirar coisas que permitam a gente debater relações profundas da nossa vida e do nosso dia a dia. Como o Steven Universe já faz isso, o trabalho fica muito facilitado para mim. Então eu consigo extrair dimensões filosóficas, sociológicas, psicológicas, principalmente psicológicas, porque a psicologia é minha área de formação, né? Eu consigo extrair muito facilmente porque isso já está lá, já está na intenção da artista, né?
Dito isso, vamos começar. A primeira coisa que eu queria dizer aqui, que os 2 episódios, um me permite falar sobre acesso à educação e o outro me permite falar sobre acesso à saúde. No momento que eu estou gravando esse vídeo, a gente está oficialmente numa pandemia de coronavírus, né? Um fenômeno aí mundial, crescente no Brasil, com vários problemas, inclusive de negligências do governo brasileiro. E aí falar de direito de acesso à educação, direito de acesso à saúde, é fundamental nesses tempos que a gente vive, né? Em especial saúde. Isso me marcou muito no Together Forever, que o Steven é um menino que nunca teve acesso à educação formal. Já falei isso no vídeo aqui, em que eu falava sobre dizer sim à educação, aos estudos, e eu já tinha dito isso que eu vou repetir aqui agora. Nós aprendemos em todos os minutos da nossa vida. A educação é um fenômeno constante, desde o momento que a gente nasce até o momento que a gente morre. E lá eu falei da educação para além do capital, do Mesaros, em que ele cita o Pascal, que o Pascal diz isso, que a gente não passa 1 hora da nossa vida sem aprender. Mas a educação formal, ela transmite um tipo de conhecimento específico. A gente tem acesso a uma série de saberes sistematizados que nos permitem dialogar em pé de igualdade, não posso dizer igualdade, mas com a maior possibilidade de igualdade com outras pessoas que também tiveram acesso a essa educação formal. Educação formal cujos conhecimentos operam na vida. O Steven, apesar de ter sido um herói que salvou o universo, ele nunca teve acesso à educação formal. Né? Tanto que ele chega a improvisar uma escola para ele num episódio lá na primeira série. Tem um momento em que é justamente o Espelho Jane, né? A primeira aparição da Lápis é um episódio em que ele monta uma escola, porque ele vê a Connie indo para a escola, a Connie tendo férias, e ele, como nunca foi na escola, não tem férias, então ele quer ter uma escola para ter férias. Mas aqui, que em outros momentos também isso aparece, é que mais uma vez essa questão aparece. Eu só queria enfatizar isso, que muitas vezes os heróis que se dedicam para nos salvar, vamos dizer assim, apesar de eu ter um problema com essa ideia do herói que faz algo por nós, acho que todos nós precisamos ser heróis e protagonistas das nossas vidas. E Steven Universe fala um pouco sobre isso também. Mas sempre que a gente vê num filme, numa série, ou mesmo na vida real, falando de algum herói que faz algo por nós, essa pessoa, se é de fato um herói, se não é um charlatão, essa pessoa provavelmente abriu mão de muitas coisas. No episódio anterior, do Bismuth Castle, quando eles vão lá para patinação, a Bismuth fala, eu comentei isso, né? Mas você não conhece esse hábito humano? Então o Steven fala, eu perdi muitas coisas de humanos. E o Steven, enfim, não viveu a vida escolar pela criação que ele teve. Ele foi criado pelas Gems, teve acesso a saberes que os humanos não tiveram? Teve, tudo bem. Mas ele não teve acesso a saberes que os humanos tiveram porque não teve acesso à vida escolar. Ponto. Outra coisa que eu queria chamar a atenção também, estava conversando com uma amiga minha esses dias, na verdade ela tweetou e eu respondi, né? Que ela falava, nossa, que decepção, a Connie foi para ciências humanas. Eu acho que ela esperava a Connie mais, sei lá, engenheira, astrônoma, talvez montando naves espaciais, indo para o espaço. Mas eu acho que é muito coerente com o desenvolvimento da Connie até aqui, que ela seja uma pessoa que se preocupa com as relações políticas. Não que ela vá ser política, que ela vá ser parlamentar, até poderia ser presidente dos Estados Unidos. A Connie é uma personagem incrível, assim. Mas eu acho que é muito coerente com o papel dela, que ela se preocupe com questões sociológicas e questões políticas, cientificamente falando, né? Uma outra coisa que também me chamou a atenção, então eu estou listando aqui coisas que me chamaram a atenção no episódio para a gente fazer algumas reflexões. É que tanto a Connie quanto a Ruby e também a Safira, elas tinham coisas a fazer. E isso tem um pouco a ver com o drama do Steven, né?
que ele sente, tipo assim, eu não tenho coisa pra fazer. Então as pessoas estão indo fazer. Quando ele vai falar com a Garnet se desfunde porque a Saphira tem uma aula pra dar. A Connie tem que voltar para os estudos dela. E até mesmo a Ruby, que tem um tempo para conversar com ele, fala, mas você vai ter que vir andando comigo, porque eu achei muito interessante, né, que uma soldado Ruby tenha virado escoteira no planeta Terra quando ela vive uma vida fora da hierarquia Jaime, da dinastia Jaime. Na Terceira Era, uma soldado Ruby vire uma escoteira. Achei criativo do roteiro isso, mas chamar atenção para isso. Ao contrário da Connie, da Ruby e da Saphira, o Steven sente que não tem coisas para fazer. E eu já falei no vídeo anterior que ali tinha uma questão, as palavras que eu usei foram exatamente abandono e inutilidade. Que as crises do Steven nos 2 episódios anteriores tinham muito a ver com o medo de ser abandonado por seus amigos e medo de se sentir inútil. Tem um pouco a ver com isso aqui, a questão da inutilidade, mas veja bem essa dimensão que aparece. Ele sente que ele não tem coisas a fazer. E ele comenta isso pra Ruby, né? Não, a Connie sabe o que fazer da vida, ela tem tudo planejado. E ele não tem. Então essa é uma questão para ele. E aí a falta de perspectivas, de ter nas mãos as rédeas da própria vida. Mas tem um outro aspecto aqui, que é o aspecto da distância, né? Ele vai se sentir distante da Connie quando a Connie for morar lá no outro lado do país, né? Na outra costa do país para estudar. E aí ele solta que a Connie é o futuro dele. Ele chega a essa conclusão: a Connie é o meu futuro. Guarda esse a Connie é o meu futuro. E aí um outro elemento interessante, já quando ele está junto com a Saphira, o papel da onda nas equações matemáticas. A analogia ali, eu acho que fica muito nítida, mas ainda assim eu quero comentar aqui que o mar e as ondas do mar, e o Steven é um sujeito litorâneo, né? Ele nasceu e cresceu ali, e viveu a vida dele inteira ali, na beira do mar. Quem é da beira do mar sabe o simbolismo que as ondas têm. A Saphira escreve uma equação para calcular milimetricamente as possibilidades de dar certo ou errado o pedido de casamento. E a onda vem e apaga. É meio que um jeito de dizer que, enfim, a gente não tem o controle tão preciso, né? Ela fala isso com as palavras dela muito melhor do que eu. A gente não tem um controle preciso das rédeas do amor. Uma hora o mar vem e apaga. Só que o Steven está procurando justamente rédeas para segurar. E o que ele recebe são incentivos, né? Tanto da Ruby quanto da Saphira. Ela diz, né, que o amor não tem quantificação. Uma coisa que eu achei muito legal, eu não lembro exatamente qual é o episódio em que o Steven diz para Garnet que o sobrenome do meio dele, eu acho que é naquele episódio que ele fica imaginando como foi o dia da... Não lembro qual é, um episódio de interação dos dois. E ele diz, o meu sobrenome do meio e dá um adjetivo lá. Ela fala, não, o seu sobrenome do meio é Cutie Pie. Cutie Pie, né, que é tipo uma torta de fofura. E ele usa esse nome do meio quando ele diz que talvez seja o último dia dele com aquele nome. Ele fala um nome completo, coloca Quartz, Diamond, The Mile, Universe, e ele coloca no meio lá o Cutie Pie. Cutie Pie, não sei como pronuncia esse negócio. Um outro elemento, quando ele vai na Connie e pede para ela sair um pouquinho lá no intervalo, ele diz para ela, ainda faltam 2 minutos, né, para começar o intervalo dela. E ele faz uma promessa para ela, que em 15 minutos ela vai estar de volta para os estudos. Ele está lá com o Leão, em 15 minutos ela vai estar de volta. E aí, enfim, aquele momento lindo, né? Assim, antes, quando ele tá se preparando para ir lá convidar ela, quando ele tá montando a cesta, andando pelas ruas, cantarolando, se vestindo, ele cantarola uma vocalização muito bonita. Não só a música que ele canta depois, lá no
no piquenique, né, na serenata que ele faz para ela no piquenique. Não só aquela música é muito bonita, mas eu quero que vocês voltem lá no episódio, pausem o vídeo aqui, ou quando terminarem o vídeo, voltem lá e escutem aquela musiquinha vocalizada, sem letra, que ele canta, apenas vocalizada. Ela já é muito bonita, né? Ele tá meio que ensaiando a música que ele compôs para ela, de alguma forma, ali, mentalmente. Ela tem um tom um pouco mais animado do que a música que ele canta na serenata, né? Mais ali com aquela melodia. Só que apreciem aquela música. A trilha sonora de Steven Universe é sempre maravilhosa. Até a música do Pequeno Mordomo é muito boa. E aí, quando ele faz o pedido para Connie, ela fala sobre eles conversarem sobre isso primeiro. Esse é um elemento importante aqui. Ele chega com o pedido e ele tem uma expectativa também porque ele viu o pedido que a Ruby fez para Safira lá no finalzinho da 5ª temporada, né? E ele tinha uma expectativa de que ele fosse chegar com um pedido e ouvir um sim. E ela fala sobre eles conversarem melhor sobre o assunto. Faltou a ele uma escuta sobre isso aqui. Porque, de fato, ela, inclusive, diz, não é um não agora. Mas é muito nítido que para ela ele é muito importante, que ela quer estar junto com ele, que ela quer ser estivone com ele, inclusive, apesar de querer ser ela mesma. Mas o fato de ser nítido pra gente que tá assistindo não quer dizer que seja nítido pra ele. E eu quero chamar atenção para isso. Em muitas situações, a gente julga a pessoa que não se comporta da melhor forma. Claro, eu acho que a gente não pode relativizar abusos, negligências e responsabilidades afetivas. Mas eu quero que a gente entenda que o Steven, ele se comporta com um repertório comportamental que é possível para ele, que ele tem a partir das experiências de vida dele. Logo depois a Garnet vai fazer um comentário que aponta para isso também, né? Ela diz, se eu não me engano, que não existia futuro em que ele não a pedisse em casamento. Não que não existisse um futuro em que ele não a pedisse em namoro, em casamento. Em todos os futuros possíveis, ele a pediria em casamento. Ponto. Então, meio que ela não interferiu porque não haveria interferência possível. Isso talvez queira dizer que a influência da Ruby e da Safira foram possíveis nessa linha temporal que a gente está assistindo. Mas em outras linhas temporais, mesmo que elas tentassem impedir, ele faria o pedido de qualquer forma. Mas não quero, devanear muito nisso. Eu só quero pontuar o seguinte, que também, a gente vai falar disso daqui a pouco no vídeo, mas também no episódio seguinte, no episódio 14, a mãe da Connie traz isso, né? Você experienciou traumas, ela traz isso, essa dimensão histórica, como algo que não é possível de apagar. Eu acho que a série entende, assim como a minha visão científica, filosófica, de psicologia entende o ser humano, a série entende que o ser humano é um ser construído historicamente. E a Terra tem um papel muito importante nisso, porque as gems que têm funções pré-estabelecidas muito rígidas, quando vêm para a Terra, tudo muda de alguma forma. Eu acho que tem a ver também com o modo como elas interagem, não só com o planeta Terra, mas com seres humanos, que são seres sociais. Então, assim, para quem está assistindo isso aqui, que eu não sei se tem contato com teorias sociológicas, psicológicas, o ser humano, ele é um animal. Mas ele é um animal social. E a própria interação social, desde quando o ser humano é uma criancinha de colo, ele é uma criança no colo de outro ser humano. Aqui a gente tem uma relação social estabelecida. E o ser humano morre se ele não tem um cuidado, se ele não tem estabelecida essa relação de cuidado. Por que eu estou dizendo isso? Porque o Steven, ele carrega a história dele com ele. E é o repertório que ele tem para reagir diante das situações. A gente vai notar aqui vários equívocos que ele comete. E aí eu, como telespectador, posso apontar e dizer, não, Steven, você cometeu um erro aqui, você não deveria ter agido desse jeito, deveria ter agido daquele outro. Mas a gente precisa entender que era esse o modo
como era possível para ele agir naquele momento. A gente tem que lidar com esse fator. E aí a Connie fala isso, né, sobre a gente deveria conversar sobre isso primeiro, e fala que eu quero sim ser estivônica com você, mas eu quero ser eu mesma também. E que é um ponto crucial. Lá em cima eu não listei 2 pontos, eu falei, olha, eu acho que a primeira questão que angustia ele aqui nesse episódio é a questão dele não ter as rédeas da própria vida, dele não ter perspectivas, dele não saber o que fazer da própria vida, e ver que a Connie sabe sempre o que fazer, tem tudo muito planejado. É uma característica, a Connie lá, quando eles se encontram pela primeira vez, naquele lugar ali, quando eles ficam presos numa bolha, lá no episódio 7 ou 9, eu acho que acredito que é o episódio 7 da primeira temporada. Enfim, não exatamente nesse episódio, mas nas aparições seguintes da Connie, ele vai descobrindo que ela é uma pessoa que tem tudo planejado milimetricamente, que todas as coisas da rotina dela são muito programadas, a criação dela, o processo histórico dela como ser humana, como animal social, faz com que ela tenha essa característica. Então, o Steven precisa entender também que a Connie é uma pessoa diferente dele. Que não é porque a Connie tem tudo planejado que ele precisa ter tudo planejado. E eu quero dizer isso para você que está assistindo o vídeo também. A gente pode se inspirar nas qualidades de outras pessoas, no que está dando certo na vida de outras pessoas. Mas a gente precisa entender que as pessoas são diferentes, que nem todo mundo é igual. E que é tranquilo uma pessoa ter tudo planejado na vida e a gente ainda não ter. Claro, a gente pode se inspirar e se planejar, mas a gente não precisa se desesperar com isso. Se inspirar sem se desesperar, ok? E aí, o outro aspecto que eu queria apontar, além dessa coisa de ter as rédeas da vida, eu tinha comentado, né? Que é a questão da distância, e ele chega à conclusão de que a Connie é o futuro dele. E a Garnet dá esse tapa na cara dele depois, né? Olha, aqui não é uma questão de ser um pedaço que falta a você. É um complemento de quem você é. Eu quero aqui, então, complementar as palavras da Garnet. A gente precisa estar bem conosco, em primeiro lugar. É preciso que eu esteja bem comigo mesmo, que você esteja bem consigo mesmo, em primeiro lugar, para que depois nós possamos estar bem com outra pessoa. Para ser um casal, ou um trisal, ou uma relação poliamorosa, o que seja. As nossas relações de amizade e até mesmo as nossas relações familiares, elas se tornam mais saudáveis quando nós conseguimos estar bem conosco mesmos. Então é fundamental que a gente busque esse equilíbrio. E óbvio, eu estar bem comigo não é a mesma coisa que olhar para alguém que está bem consigo e dizer eu tenho que ser igual a essa pessoa. Inspiração é fundamental, mas é preciso entender que eu sou uma pessoa singular, idiosincrática. Vou trazer uma palavra aqui, não sei se todo mundo conhece. E como pessoa singular e idiosincrática, eu tenho meus próprios processos. E eu preciso respeitar o meu jeito de estar bem comigo mesmo. Eu preciso me conhecer, eu preciso me elaborar. E é disso que o Steven precisa nesse momento. Eu vou fazer, nas próximas semanas, um vídeo apresentando um diagnóstico psicológico do Steven. Tá precisando, né, desse momento terapêutico. E no episódio 14, que eu vou comentar daqui a pouco ainda nesse vídeo, ele teve um encontro, não com um terapeuta, mas ele teve um encontro com a médica que ajudou bastante ele a perceber a dimensão dos traumas que ele carrega com ele, né? Mas a Estivone acaba aparecendo como se fosse uma fuga para ele. Então ele quer estar com alguém para fugir da sombra interior, dos problemas internos dele, do lado negativo dele que ele não quer aceitar, ou dos sofrimentos que ele não conseguiu elaborar, dos traumas que ele ainda não conseguiu tratar. A pior coisa que a gente pode fazer é utilizar um relacionamento como forma de fugir de questões nossas que a gente precisa lidar. É fundamental que a gente lide com as nossas questões, além de construir relação de parceria, de confiança com a outra pessoa. Isso é fundamental. E eu acho que a série aponta isso um pouco nas sabedorias da Garnet, né? Justamente as duas pessoas que compõem a Garnet colocam o Steven nessa roubada. Como eu já disse, eu entendo que as palavras da Garnet apontam que não existia futuro
sem que ele pedisse a Connie em casamento. Então, acho que não dá pra simplesmente atribuir isso às duas. Vamos dizer assim, as duas que cometem a maluquice de empurrar ele pra, nessa linha do tempo, pelo menos, tomar essa atitude, mas a Garnet vem muito sábia no final para mostrar isso para nós que estamos assistindo, que nós precisamos buscar nas pessoas com quem a gente se relaciona complemento, e não a peça que falta nas nossas vidas, né? Acho que é importante, apesar disso tudo, o Steven de alguma forma tá feliz pelas realizações da Connie. Mas eu quero enfatizar isso aqui. É fundamental que o Steven esteja feliz por a Connie estar tendo seus planos, realizando seus planos, construindo seu futuro. Ele não vai conseguir construir do mesmo jeito que ela. Ele não pode querer ter o mesmo futuro que ela. Ele tem que ter o mesmo futuro que ele próprio. E a partir disso eles construírem um futuro comum. E é assim que a Connie pode fazer parte do futuro dele. Mas ele precisa dar espaço para ela. Quero voltar no mesmo Castle, quando a Bismuth fala pro Steven, olha, tô caidão na Pérola, sempre estive há muito tempo, e ela é uma Pérola muito diferente da que eu conheci, sabe, interagindo com todo mundo, sempre feliz. Ele vê a Pérola melhor do que antes, e ele fica feliz, e ela, a Bismuth, fica feliz por isso, por ver a Pérola num momento melhor. E respeita esse espaço. Eu acho que eu preciso esperar um pouco mais, porque ela tá no momento que ela quer conhecer mais gente. Então, assim, como que a Bismuth lida com a coisa do ciúme? Ela traz uma coisa que é a chamada compersão, que é quando você fica feliz de ver a pessoa que você ama feliz por amar outras pessoas. É um termo que no vocabulário comum a gente não tem muito acesso, mas no mundo do amor livre a gente tem mais acesso a essa palavra. E a Bismuth traz esse sentimento de compersão. Acho que aqui era importante para o Steven que ele tivesse essa sensibilidade. Eu acho sim que ele já está feliz com a Connie estar construindo esse caminho, mas de alguma forma ele se sente também infeliz por se sentir não fazendo parte disso. Aí eu quero voltar lá no que eu falei no vídeo anterior. É aquela coisa do abandono e da inutilidade. De alguma forma ele sente que a Connie, seguindo o caminho dela, o abandona. E ele se sente inútil perante a Connie. Mas a Connie não o está abandonando, ela apenas está traçando o caminho dela. E ela se visualiza amiga dele. Inclusive assim, ela ficou muito caída com aquela o que todo mundo falou. Ele podia ter pedido ela em namoro ao invés de pedido em casamento. Só que não era esse o futuro do Steven e da Connie, né? Até mesmo porque a história não iria se desenvolver e ser contada, a Rebecca precisava contar a história pra gente. Mas assim, voltando lá no repertório comportamental do Steven, por que então ela falou, o alarme tocou, mas agora a gente tem algo mais importante? Ele diz, não, vai lá, eu tô bem. Ele mente pra ela. Mas por que ele mentiu? Ele tinha prometido que ela ia voltar em 15 minutos. E tem uma lealdade muito grande do Steven que explica o comportamento dele. A gente viu isso no episódio seguinte com o Greg. Porque ele diz pro Greg, né? Tipo, não, eu tô bem aqui, a gente conversa depois. Ele não tá bem, ele precisa conversar. Mas ele sempre vai se preocupar em não incomodar as pessoas. Ele precisa conseguir fazer com que esse cuidado dele com os outros não seja descuido para com ele. E esse é um aprendizado que nós também precisamos ter. Eu espero que você que esteja vendo esse vídeo, se não conseguiu lá vendo o desenho pegar essa lição, que aproveite daqui também do que eu tô falando. Se esse vídeo está sendo útil para você, eu acho maravilhoso. Nós não podemos, ele não pode, nós não podemos simplesmente cuidar dos outros nos descuidando. É a ideia da máscara de oxigênio do avião, né? Se o avião tá caindo, você não coloca a máscara primeiro na criança e depois em você. Você coloca primeiro em você e depois na criança. Porque se você estiver desacordado, a criança não vai conseguir cuidar nem dela nem de você. Mas você bem consegue cuidar de você e da criança. Então primeiro você tem que estar bem, para depois o outro. Eu quase coloquei a máscara aqui no Rosa Jajana, ainda tá sentada aqui no braço do sofá, vocês não podem ver ela no momento, mas ela tá aqui, ó. Até abri o olho. Eu fui fazer o gesto, ela tava aqui, eu quase coloquei no rosto dela, só que
deixar a bichinha dormir, tadinho. Enfim, eu acho que essas minuciazinhas assim ajudam a gente a perceber melhor os traços de personalidade do Steven. Mas aqui ele tá tentando a maneira dele ser cuidadoso. E aí o movimento dele é de negar canais. Mas o movimento da Connie é muito cuidadoso. Talvez ela pudesse ter insistido um pouco mais. Mas ela também é isso. Ela falou, olha, a prioridade aqui é a gente conversar. E ele disse, não, eu tô bem. Ela acreditou, né? Então, assim, a sinceridade dele naquele momento permitiria que ela cuidasse melhor dele. Vamos dizer assim, a Connie quase acertou. Ou ela acertou e só não conseguiu efetivar o acerto dela nesse movimento, porque o próprio Steven, no movimento dele de querer cuidar dela, se descuidando, fez com que ela não conseguisse fazer o certo naquele momento. Mas é isso, não, vamos conversar mais. E o que ela disse para ele quando ele fez a proposta era exatamente isso. Eu acho que a gente precisa conversar melhor. E sim, eles precisam conversar melhor. Mas não é a primeira vez que o Steven faz isso, inclusive com a própria Connie. Quer dizer, teve uma vez que ele ficou correndo atrás dela lá, tentando conversar. Mas vamos lembrar do final da primeira temporada, início da segunda, que o movimento dele, no Full Disclosure, não sei como pronunciar isso, foi de fugir dela. E esse episódio fez referências ao Full Disclosure, né? Na verdade, o episódio seguinte, a música que toca é a mesma. E parece que os dois episódios foram lançados no mesmo dia, só que em 2015 e outro em 2020. Mas a data do lançamento, que no caso foi dia 13, né? Foi também num dia 13 de março que foi lançado o Full Disclosure, lá em 2015, se eu não estou enganado. Olha que interessante, né? Vamos lá, de vez agora pro segundo episódio, porque a gente já tem mais de meia hora de vídeo gravado aí. O episódio seguinte, que é o Growing Pains, né? Ou seja, são dores crescentes. Eu traduziria assim, meu inglês é muito bom, como já deu para perceber quem tá vendo esse vídeo aí. Ele começa com o cachorro-cóptero, que é uma coisa dos dois, né? É uma coisa do Steven e da Connie. E eu acho legal que quando ele conversa com o Greg, ele também, de alguma forma, aí eu vou falando, né? Ele deveria estar feliz pelo Greg, por tudo que tá acontecendo. E eu acho que ele de fato está. Tanto que ele não quer incomodar. Mas ele não tá só feliz pelo Greg, feliz pela Connie. Ele também tá se sentindo abandonado, inútil, sem projeto de vida, sem rédeas da vida. E aí o Greg se oferece, mais uma vez, o Greg faz o movimento correto e ele, na intenção de cuidar dos outros, na intenção autodescuidada de cuidar dos outros, ele nega ao Greg essa possibilidade de estar ali junto com ele, de ajudar ele. E ele diz o quê? Não precisa passar aqui, manda brasa lá, eu tô bem, eu tô ótimo. E ele não tá bem. Reparem que esse é um episódio que o Steven passa quase todo rosa. Se a gente for pegar desde o início dessa sexta temporada, desde o início de Steven Universe Future, todo o episódio ele fica rosa em algum trecho. Mas em nenhum episódio ele ficou rosa por tanto tempo que nem nesse episódio Growing Pains. É um episódio de dores crescentes. Então aqui a gente vê que o quadro dele tá piorando, tanto que ele começa a se distorcer. Uma coisa que me chamou a atenção, né? Tipo assim, ele fica rosa quando ele deita na cama depois de ver o trailer do cachorro-cóptero. Ele deixa de ficar rosa quando fala com o pai dele. Falar com o pai dele faz ele voltar ao normal, mas ver a aliança na geladeira faz ele ficar ruim de novo. No início da cena com a mãe da Connie, ele não tá rosa, mas logo que ela mede a temperatura dele e percebe que ele tá com uma leve febre, ele fica rosa de novo e fica rosa por quase todo o episódio dali pra frente. O quadro dele se agravando, está óbvio para todo mundo que tá assistindo, só tô chamando a atenção para isso. Enfim, quem atende o telefone quando a Connie liga, e eu queria lembrar isso, porque quando a Connie vai embora no episódio anterior, ela meio que promete, amanhã na hora do almoço eu te ligo. E ela liga pra ele, de fato, né? No episódio seguinte ela tá ligando pra ele ali. E ele não queria atender.
Mais uma vez, nessa evitação, ele não tá pronto, ele não vai conseguir conversar. Tudo bem que isso é um direito dele, mas eu acho que eles estão precisando dessa conversa. A Connie também tá precisando, mas ele tá precisando. Para ele também isso vai ser bom. E aí ele tá ali fugindo dessa conversa. O que acontece? Ele atende sem querer. Minha hipótese é o Pink Steven quem atende o telefone. Porque o Pink Steven sabe que aquela conversa é importante, sabe o que ele tá passando por dentro. Por mais que ele, o Steven, conscientemente não saiba, o Pink Steven fala, não, vamos atender esse telefone. E aí ele diz que tá tudo bem. Você tá brilhando? Não, tá tudo bem. A cara dele começa a distorcer. É o jeito de dizer assim, não, eu não tô só brilhando. Tem algo errado aqui. Então ele tá dando um recado pra Connie. Aqui, mais uma vez, eu quero fazer referência psicanalítica. É como se o sintoma que precisa emergir, ele vem em forma de denúncia para dizer, olha, eu quero aparecer. Quem aí quiser mais uma referência teórica, acadêmica, existe um psicólogo, psiquiatra, na verdade, muito importante para a psicologia social latino-americana, chamado Henrique Pichon Rivière. Gosto muito dele, vou fazer vídeo sobre ele no canal. É a minha matriz teórica de atuação da psicologia, ele junto com o Vygotsky, que eu citei no vídeo anterior, né? O Pichon, que tem essa influência psicanalítica, ele vai dizer que o sintoma do doente mental é uma denúncia da dinâmica do grupo. Então, de alguma forma, o que está acontecendo na relação com o Steven das pessoas aparece através dessas várias distorções, dos surtos do Pink Steven, das coisas que têm acontecido. O Steven tem algo interno do Steven, da dinâmica interna do psiquismo dele, tem tentado denunciar para ele próprio e para os outros que algo está errado. Não só com ele, mas nas relações dele com as pessoas, nas dinâmicas de grupo. Lembrando que eu já falei, o ser humano é um animal social. E o Steven é meio humano, então ele é um animal social. E ele está fazendo essas denúncias. Quando a mão dele cresce e atende o telefone, a chamada de vídeo. Quando o rosto dele se distorce para dizer, não, eu não tô só brilhando, realmente tem algo errado comigo. E a Connie faz o quê? Não, vamos lá, vamos ver minha mãe, vamos pro médico, coisa e tal. E ele vai. E aí a gente descobre que é a primeira vez que o Steven vai ao médico. Então, ele não só teve o acesso à educação privado pela dinâmica de vida, pelo histórico de vida que ele teve, mas também o acesso à saúde. São problematizações que eu quero rapidamente trazer aqui no vídeo, né? Como eu já falei de educação também, ele tem lá os poderes de cura dele, mas ele nunca visitou um médico. E quando a mãe da Connie fala disso, ele até dá uma inchada, assim, meio que isso quer dizer, isso é uma questão. As negligências que ele viveu, por parte... Claro, o Greg deixa elas cuidarem dele, porque o Greg sabe que essas coisas mágicas, das quais ele tinha muito medo, elas saberiam lidar melhor. E ele sempre teve ali presente em algum grau. Mas é uma criança que não frequentou a escola, né? É uma criança que, enfim, não frequentou serviços de saúde. E nos Estados Unidos eles não têm um sistema como nós temos aqui, um SUS, que qualquer pessoa, desde criança... tem o direito e os pais têm a obrigação legal de manter no cuidado, enfim, isso não existe nos Estados Unidos, mas de qualquer forma, mesmo nos padrões estadunidenses de cuidado da saúde de crianças, o Steven sofreu negligências, e isso aparece aqui, mas questões mais graves aparecem quando ele começa a falar com a mãe da Connie, né? E aí, inclusive, eu quero fazer um paralelo aqui com a Pink Pearl, porque a Priyanka, não é o nome da mãe da Connie, ela fala, olha, tem coisas aí que o corpo regenera, mas a mente não consegue recuperar. Então veja bem como ele está passando um pouco pelo que a Volleyball, a Pérola Rosa, também de alguma forma passou, quer dizer... O que ela tem ali manifestado é algo de uma dimensão psicológica que ainda não se recuperou, que ficou daquelas fraturas físicas que ela sofreu e já tinha se recuperado no passado, mas a nível psicológico não se recuperaram. Então, o Steven tem cicatrizes ou feridas abertas, talvez nem cicatrizes, feridas abertas a se recuperar. E é isso que esse episódio vai mostrar pra gente. Uma coisa que eu achei muito legal sobre... a mãe da Connie não ser apenas uma médica que atende pessoas,
mas que também pesquisa, que também investiga, que também faz ciência. E aí ela pede às Crystal Gems que, por finalidades de pesquisa, que elas sejam cobaia dela. Então ela faz algumas análises e mostra lá. Elas não têm esqueleto, apenas as pedras. E quando mostra a ametista, você vê lá uma lata, uma bola de ping-pong. Talvez isso aparecesse ele realmente. Mas aquele sanduíche, aquela rosquinha, primeiro que iriam estar mordidas, apesar de que o modo como a ametista come as coisas é meio desesperado. Mas assim, no roteiro não é muito correto que um sanduíche ou uma rosquinha apareçam no exame de raio-x, que vai pegar ossos, que não pega outras partes orgânicas, né, carne, músculo, esse tipo de tecido. Você não tem o nível de cálcio e de outras coisas assim que o raio-x pega nesses alimentos, né, de materiais, enfim, um errinho aí, mas eu achei muito legal essa piadinha deles terem representado os alimentos dentro do organismo da ametista. Como eu já tinha comentado antes, né, a fala dela, quando comenta os traumas do Steve, ela fala, olha, isso tudo que você viveu, por mais que o seu corpo recupere, tem uma dimensão histórica que não se perde. E aí eu quero citar mais uma vez aqui um autor, que é o Henri Bergson. Escreve Bergson, né? Eu vou colocar o nome desses autores, acho que nos comentários do vídeo. No outro vídeo acho que eu não fiz isso, mas acho que é importante eu voltar lá e fazer. Deixar os autores que eu estou citando aqui para quem quiser pesquisar, para que essa conversa possa acontecer, né? O Bergson fala na filosofia dele sobre o modo como a memória permanece como duração, como o passado permanece na memória como duração. E de alguma forma, o que a gente viveu continua existindo na gente pelo fato de nós continuarmos vivendo. Então os nossos processos históricos levam esse passado. O Vygotsky, especial Leontiev, a galera da escola soviética da psicologia também faz esse debate muito interessante, né, sobre como a dimensão da atividade humana ela se inscreve no psiquismo de maneira que nós levemos a história registrada no nosso psiquismo. O nosso psiquismo é a nossa história inscrita nos nossos corpos. De alguma forma isso pode ser dito, né? E aí quando a mãe da Connie diz pro Steven que ele fala uma série de coisas falando, isso é muito sério, isso é sério, né? Eu acho que de alguma forma ela tá dizendo isso para aquela parte da fandom que tava despejando o hate em cima do Steve. Eu lembro que a galera tava usando muita expressão, nossa, porque a galera tá despejando tanto hate em cima do Steve. Uma parte da fandom reagindo, a outra parte dizendo, adolescente mimado, um monte de coisa. Parece que as pessoas não viram tudo que o Steve passou nessas 5 temporadas. Pelo fato disso não ter explodido antes, não quer dizer que ele não tinha motivos para sofrer. E agora essas coisas estão explodindo, né? Ele questiona, né? De alguma forma, quando a Connie entra na sala, o que está acontecendo? E eles falam sobre... ele percebe que a mãe da Connie não sabe da história do pedido de casamento. Eu falo, você não contou? Ele tinha alguma expectativa, mas primeiro que tinha passado pouco tempo, mas assim, não era algo tranquilo para ela. Já ia falar, mãe, o Steve me pediu em casamento, tá? E ela também não tem obrigação de contar tudo, mas é porque tem um histórico, né? A Connie não contou uma série de coisas sobre os poderes mágicos do Steven, sobre a questão, inclusive das lentes dos óculos, mas parece que ele estranha isso, né? De alguma forma. Eu acho que ela não tinha obrigação de contar, não. Só dando meu pitaco aqui, minha opinião. Por fim, eu acho muito legal que a Connie, né, ele percebe que a Connie chamou o Greg. Então aquela evitação fez com que ele mais uma vez fechasse caminho para uma ajuda, foi corrigida quando a Connie tem a iniciativa de ligar. Assim que ela sai da sala, vai e liga pro Greg. Olha, Steven tá aqui, tá consultando com minha mãe, coisa e tal. Ele agradece a ela, e ela, não, de que e tal, estarei aqui quando você estiver pronto. Então,
tem uma dimensão da paciência da Connie, de saber que as coisas têm o seu momento. Lá no episódio anterior também ela fala, né? Nós temos todo o tempo, a gente não precisa ter pressa, nós temos tempo. Então, esse desespero do Steven não permite ele perceber isso, mas a Connie consegue perceber. Quando você estiver pronto, a gente conversa. Eu espero que eles consigam ter essa conversa logo. Assim, ele traz outra angústia que eu quero conversar com vocês também. O vídeo está chegando perto dos 50 minutos, mas vamos lá, vou continuar gravando até o final, vou fazer a doideira que eu fiz no vídeo anterior. Está dando poucas visualizações, mas não tem problema, o recado está guardado, a mensagem vai chegar para quem essa mensagem precisa chegar, as pessoas vão assistir na hora certa, nem que seja no futuro. Quando ele fica a sós com o Greg, ele fala, né, que ele... Como ele diz... que ele diz assim, na verdade, que ele tinha uma expectativa de que as coisas estivessem bem. Tudo tá resolvido. Por que ele tá sofrendo tanto? E depois, no quarto, já quando eles saem do hospital, o Greg diz pra ele, é normal você tá passando por isso tudo. Tudo bem, é estranho esse ficar gigante, mas até isso a gente lida. E é isso, às vezes a gente fica mal e a gente fica mais mal por estar mal. Ainda mais o Steven que está na adolescência, é normal esse processo de transição em vários outros momentos da vida, mesmo antes da adolescência, mesmo depois da idade adulta. Eu tô hoje com 32 anos, peço desculpas aí. Hoje estou com 32 anos. Esse momento que eu acabei de passar é um momento de muitas crises, e é normal a gente passar por crise em vários momentos da vida da gente. A gente sofre mais quando a gente se culpa por isso, quando a gente exige da gente que a gente não esteja mal. É preciso a gente reconhecer quando a gente está mal, procurar ajuda, que é o que o Steven não está fazendo. Procurar ajuda é fundamental, e eu quero pedir para você que está assistindo aqui, que de alguma forma tem algo que você não está sentindo bem, procure ajuda profissional. Converse também com seus amigos, com seus familiares, com pessoas que você sente à vontade. Né? A própria mãe do Steven fala, antes dela falar da possibilidade de um trauma recente, ela fala da perda de laços, de apoio do grupo social. É fundamental a gente ter sustentação, apoio social. É fundamental. Então, se você tem pessoas com quem você pode confiar, converse do que você está sentindo. Se você não tem com quem conversar, sinta-se à vontade para me mandar uma mensagem. Inclusive pode ir lá, eu tenho utilizado mais o Twitter, lá é José Anésio Fernandes, Anésio com Z. Manda uma mensagem, a gente conversa. Quem está assistindo esse vídeo, a gente conversando pode inclusive te ajudar a achar esse apoio profissional que você precisa. Um profissional que vai poder te atender, te escutar, te encaminhar para um cenário melhor. O que a gente não pode fazer é dar uma de Steven e ficar guardando pra gente. E, inclusive, cobrando da gente que eu deveria estar bem. Não, não deveria. Se isso tá acontecendo com você nesse momento, se você tá passando por um sofrimento psíquico nesse momento, é porque o que você viveu construiu isso. Então não se culpe pelo que você tá sentindo, Steven, ou você que tá assistindo. Não se culpe pelo que você tá sentindo. Entenda que isso é inevitável dada a história de vida que você viveu. O que a gente pode construir é daqui para o futuro. E aí, procurar ajuda é fundamental para construir um futuro melhor. Eu acho que é isso que o Steven precisa fazer. Eu acho que parte da tomada de rédeas do futuro do Steven passa por ele reconhecer que o que ele está passando precisa de ajuda. Porque quando ele atende o telefone sem querer e a cara dele fica distorcida na chamada de vídeo, isso já aconteceu antes, quando ele começa a falar com o Cacto e o Cacto começa a, mais uma vez usando as expressões lá do Pichon Rivière, a denunciar que algo não está bem. Então o Cacto Steven começa a dizer para as pessoas aquilo que o Steven não quer dizer. Mas ele diz pro Cacto, e o Cacto diz. É uma invasão de privacidade? A televisão, no episódio com a Peridote, no episódio 12 também, mais uma vez isso acontece, no In Dreams. A televisão reproduzindo os sonhos dele. Então, o que o Pink Steven está tentando fazer o tempo inteiro? Dizer coisas que o Steven não quer dizer. Então, gente, é fundamental que a gente não sinta vergonha do que a gente está passando, não sinta que está algo errado. Se está acontecendo, é porque tinha que acontecer.
não precisa continuar acontecendo. Pode mudar. E Steven Universe é um desenho sobre mudanças. Então é fundamental que o Steven entenda que esse sofrimento que ele está passando pode mudar. É possível. Nós, enquanto humanidade, desenvolvemos tecnologias, a psicologia é uma delas, para cuidar e para promover essas mudanças, né? Quando eu falava lá no início desse vídeo sobre a importância da educação formal, foi através da educação formal que eu estudei para ser um psicólogo. Então, eu estou capacitado para escutar pessoas, para tratar de pessoas e ajudar essas pessoas a vivenciarem essas mudanças. E a gente tem vários profissionais capacitados para isso. A humanidade tem esse saber e tem técnicas de transmissão desse saber para que mais pessoas possam ajudar outras pessoas. E aí é fundamental que a gente se abra para o diálogo. Isso, enfim, eu acho que a Rebecca quis dizer isso pra gente. Galera, olha, não façam o que o Steven tá fazendo, não guardem só pra vocês. Procurem. Claro, a gente não pode falar com qualquer pessoa, tem gente que não tá pronta pra ouvir, mas a gente precisa procurar nas nossas redes de apoio, nas nossas relações sociais, pessoas que consigam acolher isso e, quando é o caso, procurar ajuda especializada, ajuda profissional, ajuda clínica mesmo. E é interessante que o Steven só volta ao normal quando o Greg diz pra ele: eu tô aqui por você, tô aqui pro que você precisar. É ele percebendo que não está sozinho. O sentimento dele é de abandono. Por mais que ele também diga para as pessoas: não, eu não preciso de ajuda, não precisem se incomodar comigo. Ele sente um peso. Mas para ele é reconfortante ouvir do pai dele que eu tô aqui para você. É isso que faz o sintoma desaparecer naquele momento. E a gente está muito acostumado, nas 5 temporadas de Steven Universe, a ver ele passando por situações muito tensas no episódio e aquilo se resolver naquele episódio mesmo. Por isso, tanto hate com Steven e Steven Universe Future, porque aqui a história está sendo contada de uma forma mais séria. Então, o Greg diz isso para ele, aquele sintoma desapareceu, mas isso não quer dizer que o problema está resolvido. E a gente vai ver nos próximos episódios aí, nas próximas 2 semanas, nos próximos 6 episódios, a gente vai ver mais coisa acontecendo, né? É isso, gente. Com isso, termina esse vídeo. Acho que é muito importante a gente tirar várias lições. Eu falei tantas coisas nesse vídeo aqui que eu acho importante a gente tirar como lição, mas eu quero enfatizar aqui no final 2 grandes lições. Uma é: a gente não pode depender de outra pessoa para se sentir completo. A gente precisa se resolver com a gente. Também construir relação com os outros, obviamente, mas não depender da relação com os outros para a gente estar bem. E se apoiar e transformar os nossos relacionamentos em muletas. E a gente precisa não ter vergonha do que a gente está passando. Admitir fragilidade não é um problema. Entender, eu não queria estar sentindo isso que eu estou sentindo, mas eu estou sentindo. Seja ansiedade, seja depressão, seja o que for. Se você está sentindo, a culpa não é sua. Mesmo que você tenha feito coisas no passado que contribuíram para isso, a culpa não é sua. O seu processo histórico levou a isso. Você contribuiu? Contribuiu. Mas você pode contribuir para a mudança. Então o melhor jeito para que essa mudança aconteça e que seja uma mudança para melhor é não ter vergonha do que a gente está passando. Ok? Muito obrigado pela atenção. Continue acompanhando o canal. Eu pedi para vocês que ajudem aí, que se inscrevam, dê a força para o Raio-X dos Afetos crescer. Esse projeto está no início. Aqui está tudo muito esboço. A gente vai fazer coisas muito incríveis aqui ainda no canal. Se você curtiu esse vídeo, deixa a sua curtida. Se você tem algo a dizer, deixa seu comentário para a gente conversar. Compartilha com mais gente, para mais gente saber disso aqui. Se você se inscreveu, confere se o sininho está ativado. Se não tiver ativado, ativa as notificações para receber todas as mensagens. A gente vai se encontrar depois da sexta que vem. A gente vai ter o 3º vídeo comentando o fim de Steven Universe Future. Tá sendo uma experiência muito interessante para mim
Eu tô há anos querendo fazer vídeos comentando os episódios e só agora, no final do Steven Universe Future, que eu tive essa iniciativa. Mas como eu já disse em vídeos anteriores, eu tenho 2 projetos aí engatilhados. Eu vou fazer um episódio de uma série em que eu atendo pessoas famosas, da ficção ou da vida real, e o meu primeiro paciente é o Steven. Vou fazer um diagnóstico, um diagnóstico psicológico do Steven, e o outro é uma série que eu vou pegar desde o episódio piloto, vou fazer um vídeo para cada episódio de Steven Universe, uma espécie de guia para quem quiser conhecer a série. E aí, se você quiser, e aí no caso, esse vai ser dentro do Quadro of Colors, que a gente vai fazer essa série aí, em que a gente vai passar um pente fino e dissecar todas as temporadas, todos os episódios de Steven Universe Future. Quero que vocês estejam juntos. E se você assistiu esse vídeo até aqui, mais de 55 minutos de vídeo, com certeza é porque você viu alguma coisa interessante no que está sendo dito aqui e a gente tem uma conversa boa a fazer, ok? Em breve a gente vai ter vídeos editados dessa notícia aí. Instalei nesse final de semana um programa para edição de vídeo. Estou começando a estudar edição de vídeo, então as coisas estão se construindo aqui no Raio-X dos Afetos. É um projeto que eu fico feliz de contribuir com vocês. De alguma forma, eu estou fazendo aquilo que o Steven está sentindo a necessidade de fazer. Estou tomando as rédeas da minha vida, estou realizando meus projetos, e para você que está assistindo, você está fazendo parte de um projeto grande da minha vida. Muito obrigado por estar assistindo. Beijinhos de maracujá.